de Maxwell em duas dimensões. Vou dar um intervalinho já, e aí agora a gente vai fazer eletrodinâmica de Maxwell com o termo de Chern-Simons. Professor, Oi. o campo B está oscilando também ali junto com E? Ele oscila, só que ele é um escalar. Junto com E. Junto com ela, ele oscila. Nesse caso aqui, ele está oscilando em fase com o campo elétrico. Só que ele é uma grandeza escalar. Ele não tem direção. O campo elétrico é um escalar que domina todo o espaço. É como se fosse um campo de temperatura. Ele não tem direção nem sentido. Tá certo? Campo B. O campo elétrico não. O campo elétrico está vibrando aqui. A onda está se propagando e o campo elétrico está vibrando assim. Né? Só tem esse grau de liberdade para vibrar. E o campo magnético está aqui. A partir dele, eu determino o campo elétrico. Tá certo? Vou botar aqui. Agora a gente vai estudar Maxwell com Chern-Simons. Vamos ver exatamente o que é o termo de Chern-Simons. Então, são esses detalhezinhos que vocês estão vendo aqui sobre as ondas, sobre essa descrição planar, quer dizer, essa geometria planar é muito... Relaxando também, eu vou dar uma intervalinha agora. Essa descrição planar é muito simples, né? Quer dizer, mas assim, tem essas propriedadezinhas que às vezes a gente não está muito acostumado, a gente faz mais cálculo no R3 do que no R2, né? Mas aí tem essas brincadeirinhas assim que você pode definir. Assim, o que eu acho interessante é que você pode construir as equações de Maxwell, como a gente fez, só com base em argumentação de simetria. O que a gente viu? A gente o campo elétrico é um vetor, o campo magnético é um pseudo-escalar, e aí a gente acertou as equações usando a argumentação de análise tensorial, de covariância. A gente viu que a equação de Euler-Maxwell, né? Quer dizer, vou colocar aqui só para a gente retomar o Maxwell, que a gente agora vai acrescentar novidades aqui. Então a gente tem divergência do campo elétrico. Então, o campo elétrico é um vetor, então eu posso tirar a divergência. E preciso, quer dizer, para saber um vetor, nós precisamos conhecer a divergência e o rotacional desse vetor. Agora, o campo magnético é um escalar, um pseudo-escalar, então basta conhecer o seu gradiente, ou o dual do gradiente. Eu botei o dual do gradiente aqui para poder manter o argumento físico de conservação da carga elétrica e de poder os campos. Se eu tivesse colocado só um gradiente de B, nós não fecharíamos as equações de onda também. Então, isso aqui foi crucial, esse detalhe aqui. Aqui, deixa eu chamar a atenção de uma coisa, vocês devem conhecer lá no estudo do curso de graduação, né, do teorema de Helmholtz. Quando eu estou em três dimensões, né, quer dizer, todo campo vetorial, suponhamos que eu tenho um campo vetorial V, um campo vetorial W. Então, eu tenho um campo vetorial W. Esse campo pode ser. Então, um campo vetorial, eu posso tirar a divergência e o rotacional. A divergência dele me dá uma informação, o rotacional dele me dá outra informação. Então, eu posso escrever meu campo como uma parte que tem rotacional nulo. Então, geralmente a gente coloca menos o gradiente de uma função escalar φ. E uma parte que tem divergência nula. A gente pode botar aqui mais o rotacional de um certo campo, vamos chamar lambda. Então, se eu tenho um campo vetorial, esse campo pode ser decomposto numa parte que tem rotacional nulo, mas uma parte que tem divergência nula, divergência do rotacional é zero. Se eu tirar a divergência desse campo, então a divergência de W é igual a menos o laplaciano de φ. Então, eu determino φ. A divergência de W está ligada justamente ao laplaciano de φ. E esse laplaciano é um operador inversível, nem função de Green, como nós sabemos, né? A função de Green dele é praticamente 1 sobre R. E, se eu tirar o rotacional daqui, rotacional de W, vai ser o rotacional do gradiente, que é zero. Então, vai ficar rotacional do rotacional de lambda. Mas o rotacional do rotacional é o gradiente da divergência menos o laplaciano. Mas agora observe o seguinte,
Se eu, em cima desse lambda, colocar o gradiente de qualquer função, bota uma função alfa genérica, o rotacional do gradiente é zero. Então eu tenho a liberdade, eu tenho uma ambiguidade no lambda. O lambda é sempre definido a menos de um gradiente de uma função escalar. E aí eu posso sempre escolher essa função escalar para que a divergência de lambda seja zero. Então a divergência de lambda pode sempre ser zerada às custas da escolha inicial. Então o teorema de Helmholtz, então isso aqui é zero. Eu posso sempre escolher lambda sem ambiguidade para que essa divergência seja zero. Então se eu conhecer, como eu sei, vou inverter esse operador, eu sei também quem é o lambda. Então o lambda é uma medida do rotacional da função. E o φ é uma medida da divergência da função. Então, conhecendo a divergência da função, eu conheço o φ do campo. Né? E conhecendo o rotacional do campo, eu conheço o lambda. Então, por isso, quando a gente tem um campo vetorial, a gente sempre precisa conhecer quem é a divergência dele e quem é o rotacional dele. Como as equações de Maxwell, em 4 dimensões, elas dependem de 2 campos vetoriais, então eu preciso conhecer divergência de E e rotacional de E, divergência de B e rotacional de B. Mas em 3 dimensões, 1 mais 2, o campo elétrico é um vetor, então eu preciso conhecer a sua divergência e o seu rotacional. Mas o campo magnético é um escalar. Então, de um escalar, eu só preciso conhecer o gradiente. Por isso que as equações de Maxwell, quer dizer, a própria análise vetorial nos diz que as equações de Maxwell têm que ficar simples assim. Deixa eu fazer só um exercíciozinho aqui com vocês rapidinho. Quem é o φ, então? Então, isso aqui eu posso escrever assim, DI WI igual a Laplaciano de φ. Então, o nosso φ, depois a gente vai dar um sentido aqui. Nosso φ é DI WI sobre Laplaciano. Esse é o nosso φ. E vamos tirar quem é o nosso lambda. O nosso lambda está aqui. Nosso lambda é rotacional de V, que é epsilon I JK DJWK sobre Laplaciano. Então vamos botar aqui. O nosso lambda aí é epsilon I JK DJWK sobre Laplaciano. Vou apagar isso aqui. Quando a gente vai dar um sentido melhor a isso, o que significa dividir por Laplaciano? Né? O Laplaciano, dividir pelo Laplaciano significa inverter o operador Laplaciano. Mas a gente conhece o operador Laplaciano, tem o inverso, que é a função de Green dele, que é o potencial colombiano. Então vamos tirar aqui, substituir essa equação. Então, quem vai ser WI? Vamos escrever esse WI, vai ser menos DI φ mais epsilon I JK dj lambda k. Estou escrevendo essa equação em forma de componentes. Agora vamos substituir o φ. Como eu já usei aqui DI, estou usando aqui, vamos chamar isso aqui para não confundir com aquele. Porque aquele I é índice livre, esse I aqui é índice saturado. Então vamos botar aqui J. E o lambda aí está aqui. Vamos lá, aqui vai ficar no lambda. Vamos lá, vai ficar WI vai ser menos DI dj sobre Laplaciano WJ. Está aqui. Substituir o φ aqui. dj WJ sobre Laplaciano. Mais epsilon I JK dj. Mas quem é o lambda da K? O lambda da K é epsilon kappa Mn Tn Wn sobre Laplaciano. Vou colocar assim. Agora, epsilon I JK, epsilon K Mn, vamos fazer isso aqui, a gente sabe. Isso aqui é delta de IM, delta de JN, menos delta de IM, delta de JN. Se eu estou contraindo os dois S, esse S com esse S. Aí aqui vai ficar DJ, dm, wn sobre o Laplaciano. Eu estou, no fundo, refazendo o chamado teorema de Helmholtz. Aí aqui, vamos fazer esse pedacinho aqui. DI é IM, então o M fica I e o J está contraído com o M. Então o I fica, então vai ficar DN, vai ficar DI. Aí esse
esse J está contraído com esse N, então fica DJ, WJ, sobre Laplaciano. Esse primeiro termo aqui. E depois o segundo termo fica menos o I com N, então o N fica aí e o J fica com M, fica Laplaciano, J com M contraído, Laplaciano, WI. Olha só o que a gente está obtendo. Isso aqui vai dar uma série de operadores, chamados operadores de projeção, que são importantes para nós. Isso está dando para nós o seguinte: WI é menos DI, DJ, WJ sobre a Laplaciano. Estou só botando aqui o que eu apaguei. Vamos escrever agora esse termo aqui. Esse termo aqui ficou DI, DJ sobre Laplaciano, DWJ, menos WI. Uma coisinha estranha aqui. No sinal aqui eu botei F1, aqui estava FJK, aqui, não ficou, deixa eu ver se eu não, acho que eu botei aqui, ficou, perdão, Epsilon e JK, o gradiente da divergência menos o Laplaciano. Tá certo, é menos, então, quer dizer, tinha um sinal menos global aqui, peraí, deixa eu botar aqui, deixa eu apagar aqui de novo, eu só fiz um erro aqui, peraí. Quando eu fiz isso aqui, quando eu tirei a divergência dessa equação aqui, rotacional dessa equação, perdão, ficou rotacional de W, rotacional do gradiente é zero, rotacional do rotacional de lambda. Então ficou gradiente da divergência de lambda. É menos Laplaciano de lambda. Menos, exatamente, obrigado. Menos o Laplaciano de lambda. Aí eu falei, devido à simetria, poder jogar aqui uma função escalar qualquer, eu posso sempre cancelar a divergência do lambda. Então, o meu lambda é menos rotacional de W sobre gradiente, sobre Laplaciano, perdão. Deixa eu apagar isso aqui. Então, quando eu substituir aqui, ficou Epsilon I JK DJ. Agora, quem é lambda K? Um sinal menos, vai ser Epsilon kappa NN, que é o rotacional de W, o componente K, dN WN sobre Laplaciano. Então, IJK KN. Então, ficou menos, aí foi um menos global aqui, delta IN, delta JN, menos delta IN, delta JN. Isso. IN, JN. Aí ficou DJ, DN, WN, sobre Laplaciano. Aqui, a mesma coisa, divergência de W é menos Laplaciano de φ. Então, φ é menos a divergência de W, é menos a divergência de W sobre Laplaciano. Então, tem esse menos com esse menos aqui, fica mais. Certo? Só para lembrar aqui, coube um sinal menos aqui, porque a divergência de W igual a menos Laplaciano de φ. Então, φ é menos divergência de W, que eu chamava de VW, JW, sobre TJ, WJ, sobre Laplaciano. Então, quando eu substituir o φ aqui, esse menos daqui vai matar esse menos aqui, então aqui fica sinal mais. E aí aqui ficou IM, JN. Então aqui vai ficar menos DI, aqui, ó, o M fica aí, e o J contrai com N, então fica DJ, WJ. DJ, WJ, sobre Laplaciano. E esse termo aqui fica mais, aí vai ficar JN, vai ficar Laplaciano, sobre Laplaciano, cancela, fica WN vezes delta de N, que é o WI. Então ficou menos WI, então fica mais WI. Então, de fato, a gente está obtendo uma identidade. Ó. Esse termo cancela esse e WI igual a WI. Mas o que é importante é que a gente pode fazer a seguinte decomposição. Né? A gente fez a seguinte coisa. Esse termo aqui, o que é esse termo? Posso escrever ele dessa maneira. Ó. Delta IJ menos DI DJ sobre Laplaciano atuando em WJ. Dá exatamente aquilo ali. Então, no fundo, a gente fez a seguinte coisa. A gente escreveu o nosso WI da seguinte maneira. DI DJ
sobre o Laplaciano atuando em WJ. Mais delta IJ menos DI dj sobre o Laplaciano atuando em WJ. Bom, essa parte aqui é isso que está aqui. Então, essa parte aqui é a parte que tem a medida da divergência. Esse potencial escalar, ele está medindo a divergência do campo. E essa parte aqui é a parte transversa. Se eu tirar a divergência de W, vamos tirar a divergência de W, DI, WI, ó, DI vai dar Laplaciano, vai cancelar, vai ficar igual a DJ, WJ. Só que, quando eu aplicar o operador DI aqui vai ficar DJ. Quando eu aplicar DI aqui, vai cancelar, ficar DJ menos DJ. Então, a divergência dessa parte é zero. De fato, essa parte aqui é a parte que tem divergência nula. É a parte sem divergência. E essa parte aqui é a parte sem rotacional. Então, a gente pode sempre decompor o campo. Isso é o teorema de Helmholtz, né? A gente sempre pode decompor um campo vetorial em duas componentes. Uma parte longitudinal, que é a parte que tem divergência. Se eu vou para o espaço de Fourier, isso aqui fica KI KJ sobre K2. WJ de Fourier. Se eu for para o espaço de Fourier, essa equação fica assim. Transformado de Fourier do campo I, vai ficar DI DJ, vai ficar KI KJ. O Laplaciano, então, o kappa, né? Quando a gente faz a transformada de Fourier, a gente sabe que a derivada dele, ela vai em IK. Então vai ficar menos KI, vai ficar IKI, IKJ sobre menos K2. Então todos os I com I dá menos 1 em cima e menos embaixo. Então fica simplesmente assim. KI, KJ, e aqui é a transformada de Fourier do campo J. Então isso aqui, justamente, está me dando... Isso aqui é um vetor que está na direção de propagação. Quem está dando o índice vetorial aqui, isso aqui é um escalar. É a divergência do dado. Aqui, então, isso aqui é a parte longitudinal, a parte que está ao longo da direção K. E depois, aquela outra parte lá, ela está dando para nós delta IJ menos KI, KJ sobre K2. W til J. Então, essa parte aqui, se eu multiplicar esse objeto aqui por KI, tirar KI W til I, vai ficar KI vai dar K2, vai cancelar, vai ficar isso aqui. KI delta de IJ vai dar KJ, KI vai dar K2, vai dar KJ menos KJ. Então essa parte aqui, ela é ortogonal à direção de propagação. Essa parte aqui é ortogonal a K. E essa parte aqui é paralela, é a parte que vai ao longo de K. Então essa parte aqui é a parte longitudinal do campo e essa parte aqui é a parte transversa do campo. Então a gente pode sempre decompor o campo desses dois operadores. Eu posso criar uma grandeza que eu vou chamar esse operador aqui de ômega IJ, que vai ser KI, KJ sobre K2. E esse operador aqui eu vou chamar de θ IJ, θ de transverso, de T. Delta IJ menos KI, KJ sobre K2. É fácil ver que, se eu pegar ômega IJ e multiplicar por ômega JK, eu vou obter ômega IK. Só fazer o cálculo imediato. Se eu pegar θ IJ e multiplicar por θ JK, produto matricial, isso aqui é uma matriz 3 por 3, simétrica, e isso aqui também é uma matriz simétrica 3 por 3. Multiplicando essa matriz por essa, quer dizer, ômega 2, em termos matriciais, é igual a ômega. Θ 2 é igual a θ. E se eu pegar ômega IJ, multiplicar por θ JK, vai dar zero. Então essas duas matrizes são como se fossem ortogonais. E a soma delas é a identidade. Se eu pegar ômega IJ, somar com θ IJ, dá justamente delta IJ, que é a identidade. Então eu tenho dois operadores que formam um set completo, eles se somam na identidade, eles são ortogonais entre si, e eles são idempotentes. Qualquer potência de W é W. Se eu multiplicar aqui por W, fica W2 igual a W3. Só que W2 é W, então W3 é igual a W. São chamados operadores idempotentes. Isso que define o que a gente chama, na mecânica quântica, a gente estuda muito isso, são chamados operadores de projeção. Então, o operador é ômega. Se eu pegar esse operador ômega e jogar em cima de um vetor, eu extraio do vetor a parte longitudinal. Isso aqui
vai me dar o ômega til longitudinal componente I. E se eu atuar com esse operador em cima desse vetor, eu vou obter a parte transversa, componente I da parte transversa do meu vetor. Então esses são chamados operadores de projeção. Eu pego esses operadores, atuo para extrair o que é a parte longitudinal. A parte longitudinal é a divergência do campo e a parte transversa é o rotacional do campo. Por isso que a gente, as equações básicas, tem divergência rotacional, que eu preciso, para conhecer um vetor, eu preciso conhecer a sua divergência e o seu rotacional. É o que me diz na análise na R3, chamado teorema de Helmholtz. Né? Eu decomponho, eu preciso conhecer a parte longitudinal, então esse operador aqui, ele vai extrair justamente a divergência do vetor, que é a sua parte longitudinal. E esse operador aqui, ele vai extrair do vetor o seu rotacional, que é a sua parte transversa. Então essa álgebra é muito importante e nós vamos fazer isso depois no espaço de Minkowski para poder definir a transversalidade da foto. Então a gente depois vai estender isso para outros espaços. Então deixa eu colocar aqui um exercíciozinho para vocês fazerem. Todo mundo, eu acho que lembra da graduação, né? O que é o operador nabla 2 a menos 1. Quer dizer, quando a gente tem o operador nabla 2, né? Que é um operador em x, né? E vou pegar a equação de cálculo, só para rapidinho, só uma revisãozinha. Divergência do campo elétrico. Vamos pegar a carga puntiforme, Q sobre ε0, carga na origem. Então, em 3 dimensões. Carga na origem, né? Vamos dizer que a carga estivesse não na origem, mas num ponto x0. Então, tem uma carga localizada no ponto x0. Então, delta de Dirac. Então, é menos gradiente de φ. Você fica menos laplaciano de φ igual a Q sobre ε0 delta 3 de x. x0. Mas a gente sabe resolver esse problema, porque eu sei quem é o campo elétrico. O campo elétrico aqui é Q sobre 4π ε0 módulo de x menos x0. É o campo da carga situado numa posição x0. Se a posição x0 for a origem, fica aqui sobre 4π ε0 módulo de x, que é o R. Então eu sei que é um campo elétrico. Perdão, né? Lei de Gauss. Aplica a lei de Gauss aqui. Então é um campo elétrico. O potencial aqui é Q sobre 4π ε0 módulo de x menos x0. Q sobre 4π ε0 é. Se eu tirar o gradiente dessa função aqui, eu tenho exatamente aquele campo elétrico. Seja em coordenadas cartesianas, em coordenadas esféricas, lá é 1 sobre R2 e aqui é 1 sobre R. Derivada de 1 sobre R é menos 1 sobre R2, mas é menos o gradiente, então fica 1 sobre R2. Bate tudo. Então o que ele está dizendo é o seguinte, que o laplaciano de Q sobre 4π ε0 módulo de x menos x0, laplaciano de menos isso. Vou incorporar esse sinal aqui. Laplaciano de φ. Então, menos o laplaciano de φ, estou botando aqui, é igual a 1 sobre ε0, Q delta 3 de x menos x0. Então, ε0 cancela e o Q cancela. Então, a gente está dizendo o seguinte, que o laplaciano de menos sobre 4π módulo, ou posso até botar o laplaciano de menos 1 sobre 4π. Mas é módulo de x menos x0 mesmo. É igual a delta 3. X menos x0. Então isso que a gente chama de função de Green. Esse objeto aqui, no espaço das funções, o delta de Dirac faz o papel de 1. Né? Quando a gente multiplica uma função delta 3 de x menos x0 por uma f de x, né? Eu tenho f de x integrando, obviamente. Então, o delta de Dirac é a representação funcional da identidade do espaço das funções, f de x0. Né? Então, isso aqui, essa função aqui, no fundo está invertendo esse operador, está me dando a identidade. É como se eu tivesse nabla 2 na coordenada x. Aqui eu tenho um nabla 2 a menos 1, mas aí ele é não local, ele depende de x e de x0.
é igual à identidade, quer dizer, identidade. O delta de Dirac faz o papel da identidade, como se fosse uma identidade funcional. Então é isso que a gente chama de função de Green, quer dizer, esse objeto aqui, essa grandeza aqui, inverte essa aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então isso significa, deixa eu apagar isso aqui, significa que se eu tiver um problema qualquer dessa espécie, né, na 2, de uma função φ qualquer, igual a uma função ρ qualquer, eu simplesmente sei que φ vai ser integral em D3, é uma coordenada x' de menos ρ sobre 4π módulo de x menos x'. Olha só, se eu aplicar o laplaciano aqui eu boto menos, né? Então, o laplaciano de φ, aqui dessa das coisas, esse ρ aqui pode não ser constante, tá? Quando eu aplicar o laplaciano na coordenada x, ele entra nessa integral, que é essa integral na variável x'. Está muito feio isso aqui. X'. Então, quando o laplaciano entrar aqui, ele vai bater laplaciano de menos 1 sobre 4π módulo de x menos x'. Mas o laplaciano de menos 1 sobre 4π módulo de x menos x' vai ser delta de x menos x'. E aí, quando eu integrar isso aqui, eu vou de x. Então, essa equação aqui é resolvida, a solução dessa equação é justamente isso, é laplaciano de φ igual a essa integral. É isso aqui que a gente chama de uma função de Green, quer dizer, a gente está dizendo que o φ nada mais é do que a integral de d3x' dessa função de Green, de x menos x', atuando no ρ de x'. Se eu aplicar o laplaciano aqui, eu vou ter exatamente o delta, e o delta nessa integral vai dar o ρ de x. Então, quer dizer, é esse que é o sentido da função de Green. A função de Green, né, ela é aquele operador que inverte um operador diferencial, dando que a identidade. Quer dizer, essa relação aqui, se eu tiver então uma equação desse tipo, um operador atuando numa função igual a alguma coisa que eu conheço, alguma densidade, alguma fonte, que é a solução desse problema? É φ igual, vamos dizer assim, O a menos 1J, formalmente. Só que esse operador O é um operador diferencial. Então eu vou pensar o seguinte, existe uma função de Green para esse operador. Esse operador é um operador que tem derivadas em x. A função de Green dele, vamos dizer, é x menos x'. Isso tem que ser o delta de x menos x'. Isso é a definição de função de Green. Função de Green é o inverso funcional de um operador. O operador vezes o seu inverso dá a identidade. Só que a identidade no espaço das funções é a função delta de Dirac. Então, a solução desse problema vai ser φ igual a integral de x', φ de x, a integral de x' da função de Green de x menos x', j de x'. Se a gente aplicar o operador O aqui, OX de φ de x, o operador O tem só a coordenada x, ele entra na integral. Quando ele bater aqui, ele dá o delta. E a integral do delta dá o j de x. Então, esse é o problema da função de Green. Então, a função de Green, ela é o inverso do operador. E aí, eu sabendo esse problema, eu posso... Quer dizer, quando eu digo que eu estou falando de um operador inverso, eu estou falando inverso nesse sentido. É um inverso não local. Ele não é só, depende só de x, ele depende de x de um ponto x'. Esse operador inverte esse operador, dando delta. E aí, essa equação aqui, isso aqui formalmente tem que ser escrito dessa forma. Quer dizer, o operador O a menos 1 é essa integral da função de Green atuando na fonte. E aí dá a solução do φ. Então, quando eu estava falando para vocês que a gente divide pelo Laplaciano, quer dizer, dividir pelo Laplaciano significa usar isso aqui. Quer dizer, quando eu escrevi para vocês, eu lembro de Helmholtz, a gente colocou assim, W igual a menos gradiente de φ, menos, mais rotacional de lambda. E aí eu disse para vocês, φ é menos, aí a gente tirou a divergência daqui, divergência de W igual a menos Laplaciano de φ. Então, quem é φ? Φ é menos 1 sobre Laplaciano, divergência de W.
que significa 1 sobre Laplaciano? A função de Green do Laplaciano. Então isso aqui tem que ser entendido dessa maneira. Φ de x vai ser a função de Green do Laplaciano. A função de Green do Laplaciano é menos 1. Então, menos 1 sobre o Laplaciano, o menos 1 vai cancelar com aquele menos 1. Então, isso aqui vai ficar um d3x'. Aí a gente vai ter aqui, isso aqui faz o papel da fonte. Então, isso aqui vai ser o gradiente nas coordenadas linha, atuando num dado de x' sobre 4π módulo de x menos x'. Então, isso é o φ. Então, exatamente, né? Quer dizer, esse é o potencial, é a divergência do campo. Se eu integrar, isso aqui é a função de Green atuando nisso aqui. Quer dizer, é a função de Green atuando nisso aqui. O sinal menos desapareceu, porque tinha esse menos 1 aqui, tem o menos 1 da função de Green do Laplaciano. Quer dizer, isso aqui é a função de Green do Laplaciano. Isso aqui significa, assim, em termos formais, a gente escreve isso aqui como Laplaciano menos 1. Mas quando a gente escreve Laplaciano menos 1, atuando em alguma coisa, a gente está sempre pensando nesse sentido. Laplaciano menos 1 é aquele objeto atuando nessa função aqui, no x' integrando o x'. Então, isso é o inverso do Laplaciano. Mas no espaço dos momenta, dividir pelo Laplaciano é dividir por K2. Então, fica mais fácil a gente absorver o que significa dividir por Laplaciano. Vai para o espaço dos momenta, que o Laplaciano vira um operador multiplicativo. Né? No espaço dos momenta, o que é divergência vira vetor. Então, é isso que eu estou falando. Tá? Então, esse é o teorema de Helmholtz, quer dizer, a gente decompõe o campo vetorial em duas partes, né? Na parte computacional. Agora, em 3 dimensões, um vetor, quer dizer, aqui eu preciso, né? Esse vetor aqui, né? Eu tenho a parte longitudinal e a parte transversa. Eu agora tenho um vetor em 2 dimensões, suponhamos que seja em 2 dimensões espaciais agora. Então, dado o gradiente, vou colocar aqui, menos o gradiente do φ. Então, ele continua, isso aqui vai me dar o rotacional nulo, o rotacional do gradiente é 0. Agora, eu vou colocar aqui a parte que tem divergência nula. Mas quando eu for colocar aqui, eu vou colocar aqui o rotacional de uma função lambda. Só que isso aqui é um vetor. Isso aqui é um vetor. Mas o rotacional de lambda agora não é um vetor. O rotacional de lambda é um escalar, né, em 3 dimensões. Então, na hora de fazer o teorema de Helmholtz, né, isso aqui é um vetor, mas isso aqui é um escalar. Então, em 3 dimensões isso funcionava bem. Esse vetor tem essa parte vetorial e essa parte vetorial. Só que agora, em 2 dimensões espaciais, né, o rotacional de um vetor não é mais um vetor, é um escalar. Então, o que eu teria que colocar aqui é alguma coisa transversa. Então, eu gostaria que vocês percebessem que a gente tem que colocar aqui alguma coisa que tenha divergência nula. Mas eu já expliquei para vocês nos quadros precedentes que algo que tem divergência nula em 3 dimensões é o gradiente do algo. Se eu pegar a divergência desse operador aqui, qualquer função que eu colocar aqui, esse gradiente cai em 0. Então, ao invés de colocar o rotacional de um vetor, eu vou colocar aqui mais o gradiente do algo de uma outra função escalar aqui. Então, o teorema de Helmholtz agora, ele se escreve sem presença de vetor. Aqui não, em 3 dimensões, né? É só para fazer um confronto com 3 dimensões. Isso aqui é em 2D, em 2 dimensões planares. E aqui em 3 dimensões espaciais. W, menos o gradiente de φ, isso aqui se mantém. E aqui eu colocaria rotacional de φ. Então, divergência disso dá o Laplaciano de φ. Isso aqui é 0. Então, eu determino φ pela divergência do W. Aí eu tiro o rotacional do W. O rotacional do gradiente é 0. Aí aqui aparece o Laplaciano de φ. Aí eu tiro φ pelo Laplaciano de W. Aqui já não posso mais fazer isso. Isso aqui é um vetor. Isso aqui é um vetor. Então, o que eu posso fazer? Se eu tirar a divergência aqui dá o Laplaciano e aqui dá 0. Então, eu tiro φ, que é o Laplaciano de W. Perfeito. Quando eu vou tirar aqui o rotacional de W, o rotacional do gradiente é 0. Só que o rotacional do gradiente do algo
não é zero. O que é o rotacional? O rotacional é dx da componente y do gradiente dual, menos dy da componente x do gradiente dual. Quem é a componente x do gradiente dual? A componente x do gradiente dual é o dx. E quem é a componente x do gradiente dual? É menos dy. Então, o rotacional do gradiente dual é o laplaciano. Não é isso, né? Então, em duas dimensões, o rotacional do gradiente é zero, mas o rotacional do gradiente dual é o próprio laplaciano. Então, tem duas maneiras de representar o laplaciano. Ele pode ser a divergência do gradiente, ou pode ser o rotacional do gradiente dual. Também é o laplaciano. Então, quando eu tirar o rotacional aqui, isso aqui dá zero. Rotacional do gradiente dual é o laplaciano. Pelo rotacional de W, eu fixo aqui. Então, o teorema de Helmholtz, agora ele vai nessa direção. Ele pega dois escalares, ele não pega mais um escalar e um vetor. Certo? Então, só para vocês olharem um pouquinho isso, eu vou dar um intervalo agora, são 6h15, são até 6h30 do intervalo, e a gente pega uns 6h30, 7h30, tá bom? Vamos ter 15 minutos para o relaxamento.